todos, aos amigos presentes, aos amigos de casa, aos eternos amigos do plano espiritual. Vamos dar início a mais uma semana aqui no Espírito. Uma semana onde cada um de nós, presentes e online, dedicamos essa nossa hora para uma limpeza espiritual. E além desta limpeza espiritual, um agradecimento por uma semana que passou e solicitando forças para mais uma semana que adentra. Pedimos em especial hoje a corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que estenda todo o seu plano, que sabemos que vai além do nosso querido Brasil, que abrace conosco nesta vibração e no nosso pensamento todos aqueles que estão desencarnando em situações muito drásticas, como esta atual da faixa de Gaza. Como é triste para nós, engatinhando no estudo do Espiritismo, sabermos como esse desencarne abrupto é difícil para o espírito que se desliga e que muitas das vezes ainda se encontra num corpo enfermo, num corpo carbonizado e ainda em desencontro com tudo o que acontece. Que possamos mentalizar o planeta Terra e que nesse momento possamos, através desta prece, jogarmos fluidos para todos aqueles que, desconhecidos para nós, possam receber esse nosso consolo, essa nossa corrente espiritual, para fortalecer a todo o espírito que se encontra em vão nesta transição planetária. Para tanto, esta nossa prece de hoje abraça todo o planeta Terra e vibra luz, vibra esperança, vibra consolo a todos os espíritos que estão em processo de desencarne e também aqueles desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal e de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Nosso amigo Bruno, aqui presente, fazendo uma temática muito interessante, enquanto alguns espíritos desencarnam e se vão, outros ainda em processo de fecundação ficam na passagem desse plano. Bruno, que o plano espiritual e que todos os nossos amigos que intuam ainda mais do que você já é abençoado.
Jesus nos abençoe, possa nos fortalecer nesse dia, que a gente consiga compreender um pouco mais sobre o início da nossa vida na Terra, para que a gente consiga entender e ter um pouco de sentido nas nossas decisões que a gente precisa tomar. Jesus, permita que a gente consiga, nessa noite, estar envolvidos na Tua luz, que dessa forma a gente possa fazer um trabalho de esclarecimento científico, que é um pouquinho diferente do que normalmente a gente costuma fazer nessa noite, mas que ele seja proveitoso para todos. Boa noite a todos, boa noite quem está em casa, beijo para todo mundo que não pôde vir. Vamos começar a falar o tema hoje, mas um tema bastante específico, falando sobre a inseminação artificial e como nós devemos agir diante dos óvulos já fecundados e possam ser congelados. Isso tudo à luz do Espiritismo. Todas as vezes que eu tentei me concentrar, estudar, então fui diante da medicina espírita. A medicina espírita em Minas Gerais é muito forte, tem muitos artigos científicos naquela região do país. Há uma explicação até espiritual para que isso aconteça, tem algumas coincidências de plano espiritual e determinados hospitais no plano espiritual, então é bom a gente falar essas coisas no começo que fortalecem esses médicos espíritas estejam em Minas. É um estado do nosso país muito abençoado com essas inspirações científicas que lá surgem. Então, li alguns artigos, fui procurar saber, porque era muito difícil para mim falar à luz do Espiritismo. Ouvir isso pela primeira vez, né, já tinha acontecido algumas palestras na minha vida, né, das muitas que eu já fiz, sobre a luz do Espiritismo. E esse tema ficou me balançando mentalmente. Eu falo, poxa, um dia eu vou falar sobre esse negócio da luz do Espiritismo. E é hoje. Isso é hoje, vocês vão ouvir. Porque, de alguma forma, nós espíritas não temos um representante do Espiritismo, né? Nós temos colegas que estudam, que se dedicam a ter uma determinada ideia baseada nas nossas obras básicas, né, do Kardec, as obras que foram ditadas e inspiradas pelos nossos queridos irmãos espirituais. E diante disso tudo, quando nós vamos falar à luz do Espiritismo, dá uma impressão de que nós sabemos a verdade sobre isso. Mas não, a gente tem que sempre se colocar numa condição de humildade, mas talvez de diminuição, de que nós não temos a verdade sobre isso. E é muito perigoso para alguém vir aqui no microfone e falar que é isso que o Espiritismo prega. E nós vamos viver isso em vários temas. Eu acho excelente estar acontecendo na nossa casa, que se tem um lugar em todo esse Brasil que tem que inovar, tem que dizer, tem que estudar, tem que propor novas ideias sobre o Espiritismo, é a nossa Sociedade Paulista de Estudos Espíritas, porque aqui nós não praticamos o Espiritismo apenas. Aqui a gente pratica o estudo não só do Espiritismo, mas das ideias que fortalecem o Espiritismo. Em algum tempo nós já temos palestras sobre o veganismo, vamos ter, daqui a algum tempo, nós vamos estar aqui falando sobre a questão da inteligência artificial, robôs, e como é que o ser humano está lidando com o robô, né? E a gente vai ter que ter, isso fatalmente vai acontecer. Não sei em quanto tempo, ou em quantas décadas isso vai demorar, talvez alguns anos, talvez seja na semana que vem, a gente não sabe, mas a gente vai ter que estar preparado para começar a gerar essas inquietações. Então me ocorre dizer o seguinte: quem é o espírita? Começamos dessa forma. Quem é o espírita? E para que essa pergunta ela começa para criar uma dúvida, para gerar uma base dessa apresentação, porque
todas as pessoas que estão aqui, estão em casa assistindo, ou que de alguma forma futuramente vão assistir essa apresentação, precisam ter sempre como norte quem é o espírito. Muitas pessoas vêm aqui, às vezes, por conta do passe, da energização, de um reequilíbrio. O centro espírita faz esse papel. E é por isso que nós costumamos, nas segundas-feiras, ter sempre temas de cunho evangélico. Porque dessa forma, a gente consegue gerar um campo de energia favorável para que as pessoas possam se restabelecer. Agora, todas as vezes que a gente tiver aqui na frente um tema de cunho científico, nós temos que abraçar esse tema com muito carinho e trazer todas as informações necessárias para que as pessoas possam também, né, beber um pouco dessa parte do espiritismo, que é um conhecimento ou interpretação da vida sob uma determinada ótica. Pois vamos lá. Quem é o espírita? O espírita que está sentado aqui no plano espiritual, e essa é uma das premissas que a gente tem que ter e aceitar. Esse espírita, ele inicialmente crê em Deus. Ele sabe que Jesus Cristo é o espírito mais evoluído desse planeta. Ele sabe e ele confia que existem as reencarnações sucessivas. Ele sabe que existe a vida após a morte. Esse espírita, ele não tem fé sobre esses temas até agora. Sabe? É isso que movimenta vocês até aqui. Mesmo que ainda mentalmente vocês tenham algum tipo de dúvida sobre esses pontos que eu coloquei até o momento, internamente todos vocês, como espíritas, sabem que Deus existe, Jesus nos conduz, existe a vida após a morte e existe encarnações sucessivas. Pois bem, mas esse espírita não para aí. O espírita tem algo diferente. Ele tem algo que até nos diferencia. Nós levamos muito a sério o livre-arbítrio. Nós sabemos que nós temos o direito de escolher. Cada caminho nós vamos ter na nossa vida. Mas é um pouquinho difícil de compreender nessa parte, mas a gente sabe que esse nosso livre-arbítrio nos leva para uma condição da lei de causa e efeito. Nós espíritas gostamos muito de falar sobre o perdão. Mas nós espíritas temos muita dificuldade internamente de lidar com a nossa culpa sobre o nosso próprio conhecimento. Na medida em que a gente vai conhecendo a vida, interpretando a vida de uma ideia, de uma forma diferente, a gente mentalmente se autopune. Porque o espírita, ele está sempre preocupado de quando ele comete um deslize, e internamente ele sabe que ele deslizou, ele pode ter um destino difícil, complicado, tal como ele leu em determinada obra. Isso aflige demais. Esse é o espírita que fala muito sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Acho que trabalha um pouco ainda com uma dificuldade sobre as nossas próprias culpas. Somos espíritas e amamos ser espírita. Precisamos ser espírita. Precisamos vir para cá. Porque no fundo, nós precisamos muito das pessoas. E agora que, na minha visão, nós sabemos como nós somos espíritas, a gente precisa falar sobre inseminação artificial. A inseminação artificial, cientificamente, nada mais é do que determinada condição em que é feita a colocação do espermatozoide, né, dentro do corpo da mulher, para que, de alguma forma, aquilo possa haver a fecundação, o início de uma nova vida. Esse procedimento, ele pode se dar, em linhas gerais, por dois motivos. Espermatozoides que não têm força suficiente para, embora eles sejam milhões,
para chegar até aquele local, onde está o óvulo, ou que aquele ambiente no corpo daquela mulher é hostil a qualquer tipo de espermatozoide e impede que qualquer um deles chegue lá. De uma forma manual, né, médica, científica, esse espermatozoide é colocado lá dentro, para que ele possa, então, fazer a fecundação e iniciar um novo procedimento. O outro procedimento já seria pegar o óvulo ou espermatozoide e fazer a fecundação fora do corpo, esperando que, de alguma forma, aquele óvulo fecundado seja, depois de estabelecidas determinadas condições, seja colocado lá dentro e aí pode ser iniciada uma nova vida. Como que nós podemos trazer isso para o Espiritismo? E o que isso tem a ver com a introdução que foi feita? Livre-arbítrio. E outra. Primeiro momento para pensarmos. Quantos de nós nascemos com algum tipo de ansiedade? Desde criança. Já tem os risinhos aí correndo, né? Quantos de nós nascemos com determinada condição física e nos dificulta para alguma coisa? Quantos de nós aqui temos condições psicológicas, mentais e psiquiátricas que nos favorecem ou nos dificultam ao longo da vida? Existe algo dentro do Espiritismo que precisa ser estudado. Talvez até envolvendo a introdução da faixa de Gaza, que dele acaba de... E é um estudo sobre o fatalismo. De que forma nós podemos ajustar e compreender que certas coisas são ponderáveis, não há o que se fazer. É engraçado que o estudo do fatalismo está dentro de provas e expiações, mas para mim é um problema já resolvido, porque se não há muito o que fazer, não tem para onde correr. Então, independente do meu livre-arbítrio, não teria como mudar determinadas condições de fatalismo. Pois bem, mas nós, seres humanos, não fomos colocados nesse planeta vivendo o tempo todo sobre a mão do destino. Não. Nós espíritas, nós cremos no livre-arbítrio e que nós temos a direção da nossa vida. É claro que tem coisas que são tais e a gente tem que aceitar e vamos lidar com aquilo. Provas, expiações. Outra matéria. O que eu quero propor hoje é o seguinte: as pessoas que nasceram ansiosas estão tendo a oportunidade ao longo da vida inteira para lidar, para trabalhar a ansiedade, para melhorar esse tipo de comportamento. Então, existem circunstâncias que já são de acordo com a nossa personalidade ou de acordo com o nosso corpo físico nessa vida que nós temos total capacidade de mudar. Por que nós, né, homens e mulheres, tem algum tipo de dificuldade de fertilização, não teríamos o direito de agir em prol de algo que vai gerar uma vida? Se eu recebo um diagnóstico médico e fala, você é estéril, você não tem condições, porque os seus espermatozoides não conseguem atingir, né, morrem muito cedo, são de alguma forma, tem algum tipo de fraqueza que não consegue alcançar o óvulo. Eu falo, fatalismo. Deus não quis que fosse pai. Pai biológico, no caso, né? E aí a pessoa aceita aquele pronto. Mas o ansioso tem direito de lutar contra a sua ansiedade. O outro tem direito. Aquele que sofre da culpa tem direito de se melhorar. E por que essa pessoa não tem esse direito para gerar uma nova vida? Por que ele não pode enfrentar essa própria condição, se é possível, para que ele possa viver isso? Onde haveria uma determinada proibição? Isso está completamente dentro do nosso livre-arbítrio. E essa condição de fazer a inseminação artificial é um ponto que, ao meu ver, não à luz do Espiritismo, encerra aqui. Pois nós somos dotados da nossa vontade. Se um homem e uma mulher têm vontade de gerar uma nova vida,
Por que não fazer esse tipo de procedimento? E aí as pessoas falam, olha, mas existem muitas crianças. Isso não é um alerta? Eu já li dentro dos textos que eu li assim, não é um alerta de que ela precisaria aceitar isso e partir para uma adoção? Por quê? Porque ela não pode escolher gerar um filho. Ser o pai, olhar a barriga, viver o enjoo, viver as noites mal dormidas, o pé inchado. Livre-arbítrio. Então, esse ponto, a adoção é linda. Está em outro estudo. Hoje o estudo é mais científico. Dentro da ciência, ao meu ver, não há problema algum, pela ótica espírita, se fazer uma inseminação artificial. Estamos subvertendo a ordem de Deus, nem desafiando uma determinada prova. Se estivermos, ao meu ver, é um motivo de força. Porque o objetivo final é dar oportunidade de um novo espírito vir ao mundo. Ponto. Mas e agora sobre o congelamento dos óvulos? Aí o ponto é um pouquinho mais difícil de estudar. Vamos ver. Na questão 344, desculpa, do Livro dos Espíritos, está no capítulo 7, que vai dizer da volta dos espíritos à vida corporal, ou seja, a reencarnação. Então, a partir da 332, 331, são só questões sobre a volta do espírito ao mundo corporal, encarnando. Como isso se dá? Existem muitas obras que apoiam o Livro dos Espíritos e que dão uma noção muito melhor sobre como funciona essa parte da encarnação. Um deles é o Missionário da Luz, né, que vai contar toda a história do Sigismundo, de como é que ele vem ao mundo e tal. Ele narra desde dele no plano espiritual e do plano dele vir à Terra, como isso tudo acontece, como ele foi ligado ao corpo, como ele nasce. Então, tudo o Sigismundo narra essa vinda dele no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Mas existem outros livros que mostram como esse fato acontece. A primeira coisa que nós precisamos saber é que no Livro dos Espíritos diz em que momento vai começar a ligação do espírito com o corpo. No momento da união do espermatozoide com o óvulo. Então, desde a fecundação. E esse liame, essa ligação, esse fio, ele é extremamente frágil. Artigos mais novos, né? Vejam que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? A versão final saiu em 1860, mas ele tinha algumas versões anteriores com menos perguntas que saiu em 1857. O Livro dos Espíritos, com o passar dos anos, nós fomos criando novas obras, inclusive médicos escrevendo essas obras, médicos tanto do plano espiritual ditando a obra, quanto médicos encarnados que receberam psicograficamente essas obras e asseveram ali o que está escrito naquilo. E esse processo de encarnação, ele se dá quase que de maneira celular. Então, em linhas gerais, como é que funciona? Mais ou menos. Em dado ponto, o espírito está no plano espiritual e vai ocorrer a fecundação de um espermatozoide com um óvulo. A possibilidade disso acontecer diante da busca de determinado casal ou dos acidentes de percurso que acontecem pela vida, então provas e expiações, coisas que vão acontecendo, né, de acordo com cada ser, com cada história, com cada encarnação diferente. Naquele momento existem vários espíritos preparados para encarnar. Esses espíritos já estão num processo de preparo para a encarnação de muito tempo, uns por muitos e muitos anos. Precisaram passar por tudo isso. Outros já de uma forma mais tranquila, mais branda. No momento em que há a fecundação, esse espírito ele é ligado àquela primeira célula. Como se um pedacinho, um fio, aquele espírito conectado. Ela tem isso mais ou menos ligue lá.
A partir desse momento, vai começando a divisão celular. 2, 4, 6, exponencialmente vão surgindo novas células. A cada célula, a cada multiplicação celular, esse espírito vai se conectando a cada célula. E ele vai ficando cada vez mais conectado. Quando os órgãos, né, os primeiros sistemas dentro vão sendo formados, sistema nervoso, depois o sistema digestivo, e por fim lá o sistema reprodutor, todos eles vão sendo formados lá no embrião e esse espírito vai se conectando. Nesse momento, esse espírito já está em sono. Assim que esse processo começa, não, mas logo depois ele já está adormecido. E ele começa, tal como num sono, a ficar cada vez mais conectado com aquela mãe, aquele corpo daquela mulher. O bebê vai sendo gerado, vai tendo as fases, que né, nós todos já estudamos essas fases, os meses vão passando e ele vai cada vez se conectando mais. Uma forma sensacional. Ele vai quase que célula a célula mergulhando e se conectando dentro daquele corpo. Até que, no momento do nascimento, né, esse estado de consciência quase que espiritual, porque o corpo dele está dentro do corpo da mãe, né, é quando aquele vê a luz, que ele chora, inicia ali uma nova vida. E aí, quando você, com pouca atenção, lê essas primeiras perguntas, que é da volta do espírito ao mundo corporal, parece que a vida começa a partir do nascimento. E que isso seria, tendo outros temas polêmicos, como o aborto, para discutir, que seria possível, né, a gente aceitar algum tipo de intervenção quando a mulher estivesse dentro desse período. Mas não, logo depois nas questões mais para frente ele esclarece isso sobre uma outra ótica. Não a ótica da ciência, mas a ótica do propósito da vida. Mas como o tema aqui é isso, vejam que naquele exato momento em que um óvulo ele é fecundado por um espermatozoide e ele, por causa da crioterapia, lá, que ele congelam o óvulo, né? Ele coloca ele e guarda ele por um determinado tempo, né? A dúvida que eu acho da pessoa que propôs é: será que eu não estou congelando um espírito junto? Estou congelando? Porque se já houve a ligação entre eles, estaria eu congelando um espírito junto? Porque se eu pegar aquele óvulo, colocar dentro de uma mulher e depois nascer uma criança, esse espírito estava ali? Veja, esse espírito estava destinado, ao que parece, a esse óvulo, sim. Mas não necessariamente ele estava ali preso a ele. Estava vinculado. Mas isso não impedia ele de fazer, de viver alguma coisa. Ele não estava ali, vou explicar. Não estava vinculado unicamente dentro de um tubo de ensaio, dentro de um compartimento guardado dentro de uma geladeira, né? E aí vários artigos científicos mostram lá, que eu fui lendo, sobre a possibilidade desse espírito permanecer durante esse tempo em sono. E alguns espíritos que responderam a esses médicos disseram que sim, é possível que eles estivessem em sono, aguardando esse momento. O maior tempo em que um óvulo ficou congelado até que esse processo fosse feito, foi recentemente 12 anos. Até então o recorde era 7 anos, que é um tempo curto para quem pensa no estado, no plano espiritual. Então, 7 anos antes, e agora foram fazer uma inseminação de óvulos de 12 anos e funcionou. Esses óvulos permitiram ali que gerassem novas vidas. Pois bem, agora eu fico pensando, eu vou tentar fazer uma empatia espiritual. Dá para escrever até um artigo sobre isso, né? E tinha me colocar no lugar de quem teve a dúvida, né? Porque eu noto que a gente está com algum medo de estar atrapalhando o curso da vida. É a culpa espírita, mais uma vez, atuando, né? É uma culpa que a gente tem
o amor, a bondade, a vontade que as coisas deem certo, que a gente não cometa nenhum erro com ninguém, com pessoas, inclusive, que sequer estão encarnadas. Isso é de um respeito tão grande, não tem como a gente ser punido de alguma forma, porque se eu acreditar que uma pessoa vai ser punida porque, de repente, ela congelou um óvulo, que ela pode, num outro momento da vida, utilizar aquele óvulo, é porque é um tratamento caríssimo, é dificílimo de se conseguir isso, e que ela guardou aquilo para que futuramente ela possa ser mãe, e caso ela não use aquilo futuramente, porque a família decidiu que não, pelo seu livre-arbítrio, que não vai utilizar mais aquele óvulo e que ele vai ser usado para experiências ou para estudos, e que a pessoa vai ser punida porque ela quis gerar uma vida. Se eu acreditar nisso, Deus perde sentido. E aí toda aquela minha introdução é justamente para isso, para validar isso que eu estou falando. Nós espíritas temos que viver com a tranquilidade, se livrar dessa culpa de que nós precisamos o tempo todo estar acertando, porque nós estamos encarnados. Aqui é uma vida de teste, de prova, de experimento, de uma certa ousadia espiritual, para que a gente possa experimentar determinadas condições que nos tirem de um conforto que vai fazer com que a gente progrida. Encarnação parada é desperdício. A gente precisa se movimentar em relação aos nossos sonhos. E se o sonho envolve abraçar e trazer um espírito para o mundo, faça. Maria, faça. Bruno falando, faça. Faça sem rezar no sentido de que, estou com medo disso. Quer ser mãe? Tente. Quer ser pai? Tente. É provocar. Agora, se não quer, tudo bem. Porque também o livre-arbítrio é perfeito nesse sentido. Agora, numa segunda-feira, nós estamos estudando, tem um recado claro para encerrar a exposição de hoje. Um monte de coisas. Eu estava bastante preocupado com o que eu podia trazer na noite de hoje. Não há nenhum artigo, nenhum, que eu tenha lido e não tenha citado o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Não há. Um tema novo, um tema presente, um tema que é possível mudar o formato disso aqui, gerar um U, e a gente criar um processo de perguntas e respostas, interpretações dentro de um estudo que a gente pode propor no centro, mas giram, vão, voltam, todo mundo para o capítulo 7 para que possa ser respondido isso. Então começa a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ali começa a ligação do espírito. Esse liame é muito curto, frágil, e ele pode ser interrompido facilmente pelo espírito, que não quer ir pela prova. Ele pode ser facilmente interrompido pelo próprio processo de prova e expiação daqueles pais. Esses vínculos são muito frágeis, enquanto o espírito está nessa condição de bebê intrauterino. E é por isso que a gente entende, né? Uma coisa que é estranho dizer, mas nas duas gravidezes da minha esposa, eu descobri o enorme universo de mulheres que tiveram abortos durante a sua gravidez. Né? Isso não aconteceu, mas nós sabemos de várias pessoas que estavam tentando pela segunda vez, pela terceira, pela quinta, pela nona. Assim, coisas que a gente falava nos churrascos, nos encontros no bairro, mas a gente nunca soube que essas pessoas passaram por isso. Mas no momento que você está grávida, né, você começa a receber esse tipo de informação. Né? Um número de coisas. O dia que a gente for falar sobre o aborto, né, sobre essas questões todas do aborto, tem bastante coisa para trazer sobre esse tema, né, inclusive sobre o aspecto legal,
e tudo mais. Sobre o aspecto legal, se vocês quiserem saber, né, à luz da lei, só vai existir, teoricamente, pela lei, a vida a partir do momento em que esse óvulo fecundado adere à parede do útero, e aí cria ali um novo sistema, e a partir daí que a lei entende que iniciou a gravidez. Bom, então, hoje fica um teminha um pouco mais científico, mais sério, talvez para ensaiar algumas coisas na minha cabeça, que é importante. Fiquei muito mexido com a apresentação semana passada, né? Tem alguns colegas que não estavam aqui. Semana passada foi muito emocionante para mim ouvir o Ricardo, o Marcelo, o Mauro, né, as pessoas mais antigas da casa falando sobre o aniversário da casa, sobre a fundação da casa. Foi muito significativo para mim. A casa guarda um carinho muito grande, preciso muito estar aqui com vocês. É um lugar que me acolheu e que espero nunca sair daqui. E talvez tá voltando mais um momento aqui na minha vida que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Meus amores, que Jesus possa acalmar as nossas dúvidas, né? Que Ele possa nos colocar numa condição de recepção, que Ele estimule a nossa crítica, que Ele faça de nós pessoas muito perguntadoras e que Ele cada vez mais coloque livros, vídeos, textos, áudios, conversas boas na nossa frente para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Parem de perguntar, não parem de duvidar de tudo. O espírita duvida também, mas ele duvida, ele crê. Ele tem uma base, formação muito sólida. Ciência é religião. Raciocinado. E ele nos abençoe.